Nós estamos aí com várias notícias relativas à formação do governo que acaba de ser eleito, né, o governo do Jair Bolsonaro, né, que sempre nos preocupou, nos preocupa, e os nomes que vão sendo indicados para as áreas mais sensíveis, né, da formação do governo são exatamente nomes que correspondem a tudo aquilo que vinha sendo dito no processo de campanha e durante toda a vida do candidato eleito, né, que é uma posição retrógrada, né, uma posição contra os interesses da autonomia nacional e, sobretudo, uma visão persecutória, né, de ataque às instituições mais sensíveis de uma sociedade, que são as instituições ligadas à área da educação, ligadas à área da cultura, da área do meio ambiente, também no campo da ciência e da tecnologia, e também relacionadas às questões das relações internacionais do país. Essas são as áreas mais sensíveis, né? São as áreas que nós temos que sempre que proteger muito, e nós recebemos essa semana a informação de que uma figura ultraconservadora, aliás, um nome pouco conhecido da área da educação, mas um professor universitário da Universidade Federal Juiz de Fora, acaba de ser escolhido, né, por recomendação do guru que fica lá, do Bolsonaro, que fica nos Estados Unidos, irá assumir a pasta da educação. O que nós gostaríamos de ver, independente da discordância profunda que eu tenho com essa visão de educação, de cultura desse governo que foi eleito, mas nós gostaríamos de ver, nas primeiras frases, né, de um cidadão eleito. Ele é cidadão brasileiro, embora tenha nascido na Colômbia, né? Como todos nós somos internacionalistas, não tem problema em relação a onde nasceram as pessoas, mas tem problema em relação às suas ideias. E as ideias primeiras que são apresentadas ali é uma imediata defesa da escola sem partido, da aprovação da lei da escola sem partido, que é uma lei da mordaça, uma lei que intimida professores, uma lei que vai incentivar o processo de denuncismo, de perseguição e tudo mais. Ou seja, tudo aquilo que não pode acontecer nesse campo sensível que é da educação é a primeira frase que esse senhor, né, que se chama Ricardo Vélez Rodrigues, nascido na Colômbia e que fez história, inclusive, como professor emérito, né, da Escola de Comando das Forças Armadas, é exatamente esse homem que vai dirigir a educação no Brasil. Nós gostaríamos de ver, né, para qualquer governo no Brasil, os seus compromissos de aumentar recursos para a educação. O Brasil investe muito pouco na educação, até comparativamente em relação aos nossos países latino-americanos. Não é verdade a frase que tem sido dita pelo capitão presidente eleito do Brasil, de que o país aumentou muito os seus gastos com a educação e a qualidade caiu. Isso não é verdade. Nós, de fato, aumentamos mais recursos para a educação no Brasil, porque, felizmente, graças a várias políticas corretas na área da educação, se ampliaram as oportunidades educacionais do Brasil para quem não tinha. Milhões de crianças brasileiras que não estavam em creche passaram a frequentar a creche, ir para a escola. Muitas crianças que estavam no ensino fundamental e abandonavam, agora já não abandonam mais. Muita gente entrou no ensino médio, quer dizer, as universidades, muitas universidades abriram várias oportunidades. Vejam aí o ProUni, o FIES, etc. e tal. Essas questões todas, claro que muita gente entrou no sistema educacional e isso envolve mais dinheiro. Mas os per capita reais daquilo que se investe em educação no Brasil, lamentavelmente, são per capita aluno-ano muito baixos, né? Então, portanto, não é verdade. Essa ideia de dizer que a educação é cara e é ruim, no meu modo de entender, é apenas o pano de fundo para o próximo passo. E o próximo passo é pretender a profunda privatização da educação pública no Brasil, que nós não podemos permitir, né? Às vezes o governo federal pode querer, mas eu sempre digo, nós temos aí um papel a cumprir, e o papel é de mobilização dos nossos deputados eleitos, deputadas eleitos, estaduais, federais, Assembleia Legislativa, governadores eleitos, enfim. Há um campo de mobilização que deve nos unir, né, como os defensores da causa nacional em torno da educação, e deve nos colocar em luta, né, em luta contra essas ideias atrasadas e forçando qualquer que seja o time que venha se compor, mesmo que ultraconservador no Ministério da Educação, que ele seja forçado, né, no campo das relações políticas da sociedade
a não cometer crimes contra a causa da educação no Brasil, como essa ideia da escola sem partido e coisas que tais. Ideia de ficar supervisionando o Enem, extirpar qualquer tipo de consideração a questões de gênero, orientação sexual, direitos humanos e tudo mais. Essas questões fazem parte do sistema educacional e da vida das pessoas. São temas fundamentais da formação do jovem, das crianças e dos adultos no Brasil, e que, portanto, devem ser tratados, é um direito humano e é um direito educacional. Portanto, eu digo aqui que as más notícias já começam agora a se materializar por conta da formação do atual governo, mas isso não deve nunca nos desanimar, muito pelo contrário, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de luta, de denúncia, de coordenação, de estarmos cada vez mais unidos, sobretudo os educadores, em defesa da causa nacional. Muito obrigado.